beleza. Eu não me enxergo aqui, por isso que eu perguntei. Mas É beleza. verdade. Beleza, então. Então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Wagner Santiago, sou professor e coordenador do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Estou hoje aqui para trazer o engenheiro Rodrigo Tavares para falar aí sobre as práticas ambientais do Salvador Bahia Airport. O Rodrigo ele tem graduação em Engenharia Ambiental pela PUC Paraná, ele tem MBA em Sistema de Gestão Ambiental, também pela PUC Paraná, em Gestão Empresarial pela FGV. Ele ainda tem mestrado em Gestão do Transporte Aéreo Sustentável pela Itaéria Aeronautical Business School. E ele tem vasta experiência aí em gestão ambiental, sendo hoje gerente de meio ambiente do Salvador Bahia Airport. Então, antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de agradecer a sua disposição aí, né, em compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento, até porque eu sei que ele não está no Brasil hoje, nesse momento ele está aí no exterior, mas ainda assim ele conseguiu disponibilizar um pouquinho aí da sua agenda para compartilhar essa experiência que eu já venho acompanhando, né, nas notícias, nas redes sociais, mas que eu acho que é interessante a gente apresentar para o máximo possível de pessoas, porque é bem interessante mesmo. Muito obrigado aí, viu, Rodrigo? Boa tarde a todos. Eu que agradeço. Obrigadão, Wagner, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um prazer, é uma honra mesmo poder estar falando com professores, com estudantes. Eu acho bem legal compartilhar um pouquinho dessa história que a gente construiu aqui no Salvador Bahia Airport, até para poder mostrar um pouquinho para vocês como que é a realidade, o que a gente tem de oportunidade depois de formado, depois de profissionais, e até para trazer algumas ideias que vocês podem ter na carreira de vocês no futuro próximo. Bom, o tema vai ser falar um pouquinho sobre sustentabilidade no Salvador Bahia Airport. Eu quero trazer para vocês os casos reais que a gente viveu aqui. Vou falar um pouquinho de gestão ambiental, mas gestão como um todo, e também sobre a parte operacional, sobre melhorias, sobre processos e sobre resultados que a gente conseguiu. Vou passar rapidamente aqui, tem um pouquinho da minha formação. Eu nem ia colocar esse slide, mas eu vou colocar só porque, como eu estou falando para estudantes, eu acho legal mostrar os diferentes campos que a gente pode passar na nossa carreira, tá? Essa é uma foto minha já um pouquinho antiga, já não estou mais com essa cara de novinho, não. Mas eu me formei na PUC, como o Wagner comentou, sou engenheiro ambiental. Tive uma experiência ainda como estudante no Instituto HSBC Solidariedade, em que meu objetivo era transformar uma creche numa instituição ambientalmente correta, um trabalho bem legal de início de carreira. Depois, fui contratado pela Aliança Empreendedora como coordenador de parque de reciclagem de um projeto da Prefeitura de Curitiba chamado Eco Cidadão, que o objetivo era transformar catadores de resíduos em empreendedores. Então, a gente tinha que ensinar eles, orientar eles em como se organizarem como associação, melhorarem suas receitas, adequarem processos produtivos. Também foi uma experiência bem legal no mercado da reciclagem. Depois fiz um MBA em Sistemas de Gestão Ambiental, fui contratado para a Ambev, então mudei de Curitiba para Santa Catarina, fui para a cidade de Lages, trabalhei na Ambev durante 4 anos e tive uma experiência muito legal lá, passando por várias áreas. Então comecei como supervisor de meio ambiente, mais focado em gestão ambiental. Depois recebi uma proposta de ser analista de gestão, mudei completamente de área. Voltei depois para ser supervisor de tratamento de água e de efluentes. Fiquei mais um ano nessa função. Fui promovido para gestor de meio ambiente e depois para gerente de meio ambiente. Em seguida, em paralelo na Ambev, eu fiz mais um MBA, de gestão empresarial na FGV. E recebi um convite para ir para a Renault do Brasil, em Curitiba. Então, voltei para minha terra natal, como responsável de meio ambiente da Renault no Brasil. Então, era responsável pelo sistema de gestão ambiental de prevenção de riscos industriais nas fábricas de veículos de passeio, de veículos utilitários e de motores da Renault. E lá, em 2017, recebi uma proposta bem legal de vir para a Vinci Airports. Então, ingressei no Salvador Bahia Airport, em 2017. E nesse último ano, eu fiz mais 2 cursos, um diplomado de gestão aeroportuária pela Itaéria e estou fazendo um Master em Sustainable Air Transport Management na Itaéria, onde eu sou também co-diretor desse Master. E agora, bem recentemente, nesse mês, eu recebi um convite bem legal. Eu vim fazer uma missão no aeroporto de Belgrado,
na Sérvia. Então, acabei de mudar para cá, estou aqui desde janeiro. Ainda me adaptando aqui à rotina, mas gostando bastante da cidade, apesar de... Bom, mas vamos lá. Um pouquinho rapidamente sobre a Vinci Airports. A Vinci Airports é a maior empresa privada de aeroportos do mundo. Ela possui 46 aeroportos espalhados em 12 países, em 4 continentes, com mais de 200 milhões de passageiros, 250 companhias aéreas envolvidas, 12 mil empregados e mais de 4 bilhões de euros em investimentos. Aqui alguns dos países onde a Vinci está situada. No Chile, tem um aeroporto no Brasil, 6 na República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, Reino Unido, na Sérvia, em Portugal, na França, na Suécia, no Japão, no Canadá. Então, a Vinci Airports chegou até Salvador, chegou até o Brasil, né? Salvador, essa cidade maravilhosa, uma cultura riquíssima. E, a partir de então, a gente começou o contrato de concessão. Tá? O contrato de concessão que a gente tem no aeroporto de Salvador, o que é um contrato de concessão? Né? Isso não é uma privatização, a gente não comprou o aeroporto de Salvador. Nós temos a permissão de uso dele por 30 anos. Tá? Isso é uma concessão. Podem ser prorrogados por mais 5 anos no término do contrato. Começamos as operações no dia 2 de janeiro de 2018. Temos atualmente cerca de 130 empregados próprios, né, da concessionária do aeroporto. Cerca de 8 milhões de passageiros em 2019 e somos o 9º aeroporto do Brasil em tamanho. Eu gosto bastante de mencionar que a Vinci Airports ela possui uma estratégia ambiental, né, uma política ambiental que se chama AirPact. E o AirPact ele traz metas bastante ambiciosas a nível global para o grupo, em que todos os aeroportos precisam aderir. Tá? É uma estratégia para a competitividade da empresa no longo prazo e tem 4 objetivos, tiveram 4 objetivos que foram finalizados agora em 2020 e novos objetivos foram lançados agora esse ano para serem atingidos até 2030. Então a Vinci tem 10 anos para esses objetivos que eu vou comentar com você agora. 5 principais objetivos são promover a biodiversidade, controlando o risco da fauna. Tá? Então, a gente conseguir ter atividade aeroportuária em harmonia com a biodiversidade local. Reduzir em 50% o consumo de água em todos os aeroportos. Ter certificação ISO 14001 também em todos os aeroportos. Ser zero aterro sanitário em 100% dos aeroportos, ou seja, nada dos resíduos indo para aterro, todos sendo incorporados no conceito da economia circular. Redução de 50% da nossa pegada de carbono até 2030 e ser net zero de emissão de carbono até 2050. Então, dessa forma, a gente fica com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, assim como com os objetivos do Tratado de Paris, que vem focando bastante na redução da emissão de carbono, né, com relação à mudança climática. Vou falar um pouquinho agora do nosso mindset e do modelo de gestão ambiental que a gente implementou no aeroporto de Salvador. Aqui é um pouquinho teórico, tá? Mas eu acho interessante explicar porque para vocês entenderem a lógica do sistema de gestão, como que a gente se organiza do ponto de vista de gestão, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo é a formação de um time, né? Então, essa etapa eu acho extremamente importante, você selecionar para o teu time pessoas que tenham o perfil adequado para a função e para o que você almeja, né? O que para o seu time almeja, o que sua empresa almeja. Então, na minha equipe, inicialmente, nós éramos em 5 pessoas, eu como gerente, um analista, 2 técnicos e um estagiário. Hoje a minha equipe já está um pouquinho maior, tem eu como gerente, dois dos meus técnicos foram promovidos, então eu tenho um analista, um técnico foi promovido para analista, um
outro técnico foi promovido para líder da estação de tratamento de efluente, eu tenho mais um estagiário, e agora a gente tem mais 4 técnicos da estação de tratamento de efluentes. Eu vou contar mais para frente sobre a nossa estação de tratamento de efluentes, mas com a construção dela, nós tivemos a oportunidade de internalizar essa operação. Então, com isso, eu pude dobrar minha equipe praticamente e conseguir contratar pessoas com o nosso perfil para que além de fazer a operação da estação, tenham um papel importante no nosso sistema de gestão ambiental, executam outras atividades. Vamos lá. Como é que a gente desenhou, como é que a gente desenvolveu o sistema de gestão ambiental do aeroporto? Quando a gente chegou no aeroporto, em 2017, não existia um sistema de gestão ambiental implementado nem desenvolvido. Então, a ideia foi construir a área de meio ambiente como uma unidade de negócio, como uma business unit. Como assim? Primeiro passo de tudo, entender qual é a nossa missão, né? Para que a gente existe? Por que tem uma área de meio ambiente no aeroporto? Né? Qual que é a nossa razão de ser? Por que eu fui contratado? Por que meu time foi contratado? Então, nós desenvolvemos a nossa missão inicialmente. Segundo passo, identificar quem são nossos fornecedores e quais são os nossos insumos. O que esses fornecedores fornecem para a gente? Quando eu estou falando de um sistema de gestão ambiental, eu não vou entrar no detalhe aqui, eu só quero explicar o contexto da ferramenta. Mas quando a gente vai falar de sistema de gestão ambiental, parece que isso é um pouco mais abstrato, né? Porque, por exemplo, uma panificadora entrega pão, entrega salgados, sucos, café, né? E o sistema de gestão ambiental entrega algo um pouco mais subjetivo. Mas esse exercício é muito legal para a gente entender onde a gente está, todos os inputs que a gente tem no nosso sistema, ou seja, os fornecedores e os insumos, né, que podem ser órgãos ambientais, pode ser a comunidade, vão ser os aspectos ambientais, como geração de efluentes, geração de resíduos, emissão atmosférica, pode ser alguém que fornece uma legislação, a Avanci fornece para a gente a política ambiental, enfim. Depois nós definimos todos os processos que compõem o sistema de gestão ambiental, o nosso sistema de gestão ambiental. Então, aqui, por exemplo, gestão de resíduos, gestão do consumo de água, gestão do consumo de energia, gestão de efluentes, gestão do OPEX, né? OPEX são as despesas operacionais, gestão do CAPEX, que são os investimentos que a gente vai fazer na área de meio ambiente, gestão de comunicações ambientais, gestão de licenças ambientais, gestão de monitoramento ambiental, enfim, são mais de 20 processos que a gente tem aí no nosso sistema. Depois definimos os nossos recursos e todos os produtos, tá? O que a gente entrega de todos os nossos processos e, por fim, quem são nossos clientes, quem tem expectativa no nosso negócio. Então, dos processos, nós vamos para uma outra atividade. Opa, deixa eu só mostrar como é que eu organizo a distribuição de tarefas na equipe. Então, eu pego todos os componentes da minha equipe, tá? E eu distribuo todos os processos entre a minha equipe, tá? Então, todos os processos que eu mencionei, eu vou distribuindo com a equipe de acordo com o perfil das pessoas ou com os desafios de desenvolvimento que cada pessoa tem, tá? Então, pode depender do nível de maturidade ou de alguma lacuna que a pessoa possa ter, e eu pego um desses processos para desenvolver essa lacuna, para que ela possa crescer na carreira dela. Isso é distribuído entre a equipe e eu sou responsável por desenvolver tudo isso com as pessoas, estimular as pessoas e fazer os processos acontecerem. Bom, então, dos nossos processos, nós fazemos o mapeamento deles. Como assim mapeamento? Então, aqui tem um exemplo, né? Gestão de requisitos legais e outros requisitos. Isso aqui é um processo de meio ambiente. Só que ele é um processo gigantesco. Então, a gente vai quebrar ele em microprocessos que compõem, né? Em subprocessos que compõem ele como um todo. E assim a gente começa a estratificar e a enxergar melhor a sua composição. Então, nesse exemplo aqui, ó, gestão de requisitos legais e outros requisitos, a gente quebra em identificação dos requisitos legais aplicáveis, avaliação da aplicabilidade para cada atividade, atendimento dos requisitos legais, monitoramento das obrigações e gestão de indicadores.
Tá? Então, a gente quebrou um negócio que era difícil de entender o que era em coisas mais simples. E aqui, da mesma forma, quem são os fornecedores, aqui, quem são os insumos, aqui embaixo, quais são os nossos recursos que dão suporte, quais são as legislações, quais são os nossos produtos e nossos clientes. Os processos, dessa quebra em subprocessos, nós escrevemos todos os nossos procedimentos do sistema de gestão ambiental. Então, cada subprocesso desses vira um tópico do nosso procedimento, explicando tudo que deve conter no sistema de gestão ambiental. E dos nossos clientes, né, desses caras aqui, ó, que tem expectativa na gente, nós vamos definir os indicadores, os principais indicadores para deixar que vão satisfazer essas pessoas, né? A gente vai definir o que os indicadores que os clientes têm expectativa e qual a expectativa deles, que vão ser as nossas metas, os nossos objetivos. E aqui no Aeroporto de Salvador tem mais um negócio diferente que a gente faz, que chama definição do sonho. Tá? Então, o que é isso? Todo ano, a gente faz um evento, então eu reúno toda a equipe, a gente fica fora das nossas rotinas por 2 dias, e o objetivo desse evento é a gente definir o sonho da nossa área para o ano. Então, algo bastante desafiador, algo que dá aquele friozinho na barriga, que motiva as pessoas para a gente conquistar até o dia 31 de dezembro do ano seguinte. Então, é bem legal fazer isso porque a gente motiva as pessoas, consegue, durante esse evento, criar dinâmicas para desenvolver algumas coisas que a equipe precisa, para definir juntos novos objetivos e para continuar nos motivando a seguir sempre em frente e conseguir resultados cada vez melhores. Bom, dos procedimentos, o que a gente faz? A gente pega o procedimento e tudo que diz deve ser feito a cada mês, deve ser feito anualmente, deve frequência, a gente pinça do procedimento e joga numa planilha aqui, dizendo qual que é o processo, qual é a ação, né, o que deve ser feito, quem é o responsável por fazer, qual a frequência, e assim a gente consegue definir uma ferramenta que chama diário de bordo. Diário de bordo. Então, tendo essa ferramenta na mão, ela pode ser tanto digital, como nesse exemplo, ou pode ser em cadernos, depende de como a pessoa prefere, e aqui diz tudo que ela tem que fazer. Por quê? Porque se a gente cumprir as nossas rotinas na frequência correta, conforme os procedimentos pedem, as chances da gente bater meta e atingir os resultados são muito maiores. Até porque daí você não precisa ficar lembrando, porra, o que será que eu tenho para fazer hoje? Não, está aqui. Tem uma ferramenta que já te diz o que você deve fazer para você não esquecer. Para finalizar aqui o sistema de gestão ambiental, essa parte mais teórica, a gente desenvolveu uma ferramenta para avaliar a aderência ao nosso sistema de gestão, para ver se a gente realmente está tendo um sistema de gestão ambiental forte ou não. Então, como a gente mensura isso? Não dá para ser achismo, eu acho que está bom, eu acho que está ruim. Não, tem que definir uma metodologia concreta para isso. Então, a gente fez uma ferramenta que a gente definiu uma série de perguntas baseadas nos nossos procedimentos, em que perguntas voltadas a procedimento e treinamentos têm peso 1, voltadas à rotina têm peso 2 e voltadas a atendimento de indicadores têm peso 3. Nosso objetivo é ter pelo menos 85% de aderência à nossa auditoria. Então, mensalmente, cada dono de processo se autoavalia e semestralmente eu vou lá e audito o sistema como um todo. E essas auditorias, essas pontuações vão estar vinculadas aos objetivos e metas individuais dos colaboradores também. Por que fazer isso? Primeiro passo, para a gente ter objetivos claros. Segundo, para que a gente possa desenvolver planejamento. Tá? Terceiro, para o nosso sistema ser auditável em uma métrica definida. Quarto, para que a gente possa fazer auto-auditorias na gente, com o objetivo de ter um sistema que possa ter job rotation, né? que as pessoas possam trocar de funções porque o sistema está vivo, para desenvolver o sentimento de dono, para as pessoas serem donas dos processos, né? Terem esse sentimento de pertencimento, para redução dos riscos de não conformidades ambientais e para melhorar os nossos resultados.
Então, mensalmente, a gente definiu um programa de reconhecimento. Mensalmente eu defino indicadores mensuráveis também. E a pessoa da minha equipe que mais faz pontos ganha um prêmio. Então, todo mês tem um prêmiozinho. E a gente definiu aqui no nosso evento do sonho que o vencedor vai para a caixinha de cereal da área. Então, aqui vai o vencedor, ele ganha um presente. E aí, todo mês eu faço esse programa com a minha equipe. Bom, mas vamos lá. Agora vamos contar um pouquinho de como a gente implementou tudo isso no Aeroporto de Salvador. Acho importante falar do sistema de gestão ambiental, porque ali mostra um pouquinho do nosso mindset, como que a gente se organiza, né? E agora eu vou mostrar os projetos, como era o aeroporto quando a gente recebeu a concessão e o que a gente foi fazendo ao longo desses 3 anos. Então, o primeiro problema mais crítico que a gente enfrentou foi que o aeroporto não tinha uma licença ambiental há 10 anos, tá? Então, se vocês lembrarem, voltarem um pouquinho lá nos primeiros slides, a gente começou a concessão em 2 de janeiro de 2018, mas eu fui contratado em julho de 2017. E um dos principais objetivos meus, por ter sido contratado um pouco antes, foi para correr atrás do processo de licenciamento ambiental do aeroporto. Porque isso é extremamente importante. Sem licenciamento ambiental, o aeroporto não pode operar. Com relação à gestão de resíduos, a gente, em 2017 eram geradas 120 toneladas de resíduos por mês, das quais só 1% era reciclado. O restante, os outros 99%, eram destinados para aterro sanitário. O processo produtivo de gestão de resíduos, desde a coleta, geração, coleta, transporte interno, destinação final, era bastante improdutivo. A central de resíduos estava em condições bastante precárias, aqui nessa foto vocês podem enxergar, tá? Então aqui era a antiga central de resíduos, basicamente era uma pequena área coberta aqui, onde ficavam os resíduos infectantes nessas bombonas. Tinham 2 compactadoras, em que o resíduo chegava, era compactado, ia para aterro sanitário, e algumas outras caçambas para construção civil ou madeira. Então, essa era a central de resíduos, bem precária, algumas manchas de óleo no chão, se vocês repararem, enfim, bastante problema aqui. Lá no fundo, só por curiosidade, era a antiga estação de tratamento de efluentes, que eu vou mencionar lá mais para frente. E a gente tinha uma série de notificações da Anvisa e do Ministério Público com relação a esses temas. Então, a gente pegou o problema mais ou menos assim. Além disso, encontramos uma série de resíduos acondicionados ao redor do aeroporto. Então, como você pode ver nessa foto, tinha um monte de entulho, resíduo, lâmpada, tinta, enfim, tudo que vocês imaginarem espalhados na área externa do aeroporto. A partir disso, a gente identificou 6 áreas com contaminação de solo no aeroporto. Ao todo, foram 53 pequenas áreas dentro dessas 6 regiões que eu estou mostrando para vocês aí. Então, outro trabalho inicial que a gente fez foi de remover todo esse resíduo. Então, ao todo, a gente removeu 800 toneladas de resíduos espalhados ao redor do aeroporto e descontaminou essas 6 regiões aí. Então, a gente removeu também 6.000 toneladas de solo contaminado e fez o tratamento correto disso no aeroporto. Então, todas essas 6.800 toneladas de resíduos representam 135 Boeing 737, né, que é um avião convencional aí que a gente tem no Brasil. Falando de gestão de efluentes, existia aquela estação que eu mencionei para vocês agora há pouquinho, né? Então aqui tem mais umas fotos dela. A estação de tratamento de efluentes tem o objetivo de remover a carga orgânica dos efluentes, para a gente poder descartar sem contaminação num corpo hídrico. E a legislação pede para a gente uma eficiência mínima de 60% de uma estação. É uma eficiência baixa no meu ponto de vista. Mas enfim, a do aeroporto de Salvador que controlar tinha 20% de eficiência. Então não atendia às exigências legais da legislação brasileira. Temos também o gerenciamento da fauna. Então, por que a fauna é importante? Porque a gente está num ambiente aberto, com certeza tem a fauna fazendo parte desse ambiente, né? E onde está o risco? Uma colisão
entre aves e aeronaves pode gerar um acidente. Eu estou falando aves aqui porque o mais comum é acontecer colisões com aves, mas você pode ter colisão com outros tipos de animais que venham a acessar o aeroporto. Você pode ter uma colisão com um cavalo, com uma capivara, enfim, com qualquer tipo de fauna que estiver presente no aeroporto. Por isso que é importante ter uma gestão sobre isso. O principal indicador aqui é Bird Strike com danos. Bird Strike significa colisão, tá? Então, a colisão entre uma ave e uma aeronave, quando ela gera danos à aeronave, né, é o nosso indicador de maior risco no aeroporto. Então, aqui, antes da gente assumir a gestão do aeroporto, a média era existia uma média de 10 colisões com dano por ano no aeroporto. Então, a Vinci Airports ganhou a concessão e assumiu a operação do aeroporto em janeiro de 2018. Eu acho que a mobilidade positiva está totalmente relacionada com a sustentabilidade. Ter também uma harmonia entre meio ambiente e biodiversidade, entre transporte aéreo, pode parecer utópico, mas se a gente sonhar, acreditar, colocar isso como objetivo e realmente correr atrás, a gente pode transformar isso em realidade. A partir daí, quais foram nossas primeiras ações? A primeira ação, além do licenciamento ambiental, era que eu integrasse o time de Business Plan do aeroporto. O que é Business Plan? Antes da gente construir, isso é legal para vocês que são estudantes de engenharia civil, mas o Business Plan é o plano de negócio do aeroporto, e é nessa etapa que são definidas o que vai ser feito e como vai ser feito. E eu fui inserido nessa etapa para trabalhar com o time de projetos. Então eu pude influenciar no design de todos os projetos ambientais do aeroporto. Isso foi extremamente importante porque a gente pôde fazer mais para frente. Também pude considerar todas as metas e objetivos e mindset do AirPact no Business Plan e também trabalhei no licenciamento ambiental. Com relação ao licenciamento ambiental, já em fevereiro de 2018, a gente conseguiu um termo de compromisso com o INEMA, que é o órgão ambiental da Bahia, permitindo a gente tanto a operar quanto a iniciar as obras de melhoria do aeroporto. Essa foi a nossa primeira grande conquista. Em abril de 2018, a gente conseguiu a nossa licença de regularização e mais outras 6 licenças ambientais, como a licença de arqueologia do IFAM, que é importante para obras, licença de supressão vegetal, que a gente precisou fazer em alguns locais, outorga para alterar o curso do sistema de drenagem do aeroporto, outorga de lançamento de efluentes e licença de manejo de fauna. Então, em abril de 2018, a gente estava com 100% das licenças necessárias já obtidas. Só para vocês entenderem o que é uma licença de regularização, tá? Porque não é um termo muito comum. Geralmente a gente tem LP, LI e LO. Licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Mas lembrem que o aeroporto estava 10 anos sem licença. Ou seja, ele estava irregular. Então, quando você está irregular do ponto de vista de licenciamento, você tira uma licença de regularização primeiro, tá? Então, a gente conseguiu essa licença de regularização. Ela foi válida por 2 anos e, por coincidência, amanhã acontece a vistoria em campo do órgão ambiental no aeroporto de Salvador para a gente conseguir a nossa licença de operação definitivamente. E a de arqueologia foi em junho. Estou falando um pouquinho de eficiência energética e de emissão de gases de efeito estufa. Então, o primeiro passo nosso foi calcular a pegada de carbono do aeroporto. O que é a pegada de carbono? É transformar, né, de uma forma concreta, através de cálculos, o quanto em toneladas de carbono a gente está emitindo para a atmosfera. Então, existem 2 tipos de fonte de emissão. As fontes do escopo 1, que são basicamente as fontes de veículos, de máquinas e de fontes estacionárias. Então, o que a gente pega lá?
todos os carros que tem no aeroporto, tratores, máquina de cortar grama, compressores, geradores, todos esses tipos de equipamento. Então, geralmente eles têm algum tipo de combustível, né? Gasolina, álcool, diesel, tá? E as fontes do escopo 2, que são as fontes de energia elétrica comprada. Então, a luz que chega até a gente, a climatização, etc. Então, dessas duas fontes, a gente calcula todo o consumo que teve no período e transforma isso através de índices para cada tipo de combustível em toneladas de CO2. Então, já em 2018, no nosso primeiro ano de operação, a gente conseguiu a certificação de acreditação de carbonos nível 1, que é emitida pela ACI. ACI é Airports Council International. Então, foi a nossa primeira certificação internacional, já no primeiro ano de operação. A gente instalou 100% de lâmpadas LED no aeroporto, então substituiu as lâmpadas e nas novas já colocou lâmpada LED também. Então, 100% do aeroporto tem iluminação LED. Otimizou todo o sistema de ar-condicionado. O sistema antigo ele não era eficiente, o aeroporto era muito quente, os passageiros reclamavam demais e o consumo de energia era altíssimo. Então a gente substituiu os equipamentos, colocou equipamentos mais modernos, mais eficientes, otimizou todo esse sistema. Hoje, se você for no aeroporto de Salvador, você vai se sentir bem, a temperatura vai estar agradável e o consumo de energia vai estar mais baixo. Substituiu alguns equipamentos, como elevadores, escada rolantes, por equipamentos mais eficientes. Instalou vidros de insulação no terminal novo. O que é um vidro de insulação? São esses vidros verdes que estão vendo ali. Eles permitem que passe a luminosidade, mas retém um percentual importante de calor. Tá? Então, evita que o ambiente fique tão quente que você tenha que climatizar o local. Então, a gente consegue economizar energia, né? Reduzir a emissão atmosférica também. E, em 2019, a gente reduziu 6,12% da nossa pegada de carbono, que equivale a 134 toneladas de CO2, e recebeu a certificação ACA nível 2. Existem quatro níveis de certificação. Então, em 2 anos, a gente conseguiu ir para o nível 2, agora a gente está correndo atrás do nível 3. E em 2020, né, devido à pandemia, a emissão das certificações ela ficou um pouco suspensa, porque como teve a pandemia, a quantidade de voos caiu, automaticamente a emissão atmosférica dos aeroportos reduziu também. Então não faz sentido ter uma certificação de redução de carbono agora, porque todo mundo reduziu, mas não necessariamente por ter feito algum tipo de esforço, né? Então as auditorias voltam a acontecer a partir de 2021 e a gente vai buscar a certificação nível 3. Além disso, a gente implementou no aeroporto um grupo de melhoria de resultados, tá? Então é um grupo multidisciplinar com pessoas de várias áreas, em que a gente busca entender os principais problemas do aeroporto do ponto de vista de eficiência energética e tratar e busca as soluções de forma coletiva. E, além disso, por fim, nós instalamos no último mês uma usina solar de 4,2 megawatts pico, tá? Então ela tem a capacidade suficiente de produção de 6 milhões e 500 mil quilowatts-hora num ano. Já vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. E com isso nós somos o primeiro aeroporto do Brasil a ter abastecimento próprio com energia solar. Como que é essa usina solar? Essas fotos são da própria usina aqui do aeroporto, tá? Nós instalamos 10.800 painéis solares numa área de 30 mil metros quadrados. Então, 30 mil metros quadrados é o equivalente a 3 campos de futebol, só para vocês terem ideia do tamanho da nossa usina. Aqui tem um vídeo.
Então, só para vocês terem ideia do tamanho da usina, é uma usina gigante mesmo. Tem capacidade de produção de 4,2 megawatts pico. Vai abastecer 30% do consumo de energia do aeroporto. É o equivalente a 4.000 casas populares. E com isso, a gente vai ainda reduzir 790 toneladas de carbono, que é equivalente a 30% da nossa pegada. Então, a gente já reduziu 6% em 2019, a gente vai reduzir mais 30% agora, né, num total de 36%. E lembra que a meta da Vinci, do ERPECT, é de reduzir 50% até 2030. Então, a gente, em 2 anos, já reduziu 36%. E, com certeza, vamos buscar esses outros 14% muito antes de 2030. A gestão de resíduos tem um trabalho bem forte que foi feito também. Então, a gente fez um sistema de gestão operacional com segregação de resíduos e também com muito mais produtividade. Então, o que a gente fez? Primeiro passo, existiam antes aquelas lixeiras com vários tipos de categorias de resíduos. Plástico, metal, vidro, orgânico, etc. E a gente percebeu que isso não necessariamente facilita para as pessoas separarem os resíduos corretamente. Isso gerava um outro problema, porque às vezes as pessoas geravam demais um tipo de resíduo e a lixeira transbordava, enquanto os outros compartimentos estavam vazios. Então, o que a gente fez? Instalou coletores apenas de recicláveis e de não recicláveis, para facilitar a tomada de decisão do gerador de resíduo e também porque a gente tem um processo de segregação lá na frente. Segundo passo. Para cada lixeira e para cada ponto de coleta, nós fizemos um mapeamento e para o que era lixeira a gente demarcou no piso. Se eu não demarcar o piso, as lixeiras elas criam pés e elas desaparecem. A gente demarcou cada uma delas, numerou cada uma delas e também deu códigos para cada tipo de gerador. Por exemplo, restaurantes, cafés, lojas, escritórios, cada um deles recebeu uma codificação. E todas essas codificações viraram um cronograma de coletas. Tá? Então, junto com o nosso time de TI, a gente desenvolveu um aplicativo bem simplesinho, de celular, em que a gente registra todo o cronograma de coletas aqui no aplicativo e o operador, né, nosso coletor, ele pega no celular ali e ele sabe onde ele tem que ir, onde ele tem que fazer as coletas e também, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Então, com isso, a gente evita dele ter que tomar uma decisão, pô, será que eu vou no restaurante ou será que eu vou no café? Não, a gente já tem tudo planejadinho e ele só segue o cronograma. Tá? Até porque às vezes ele está passando e alguém fala, vem coletar meu resíduo aqui, porque está cheio, tem uma sacolinha. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente fez um cronograma. Vou abrir aqui. Esse cronograma está no aplicativo dos coletores. Então, não sei se vão chegar direito aí não. Mas aqui mostra onde ele tem que estar, qual o horário, qual o número do ponto de coleta, um ponto de referência. E ele sai com um carrinho com rodas, né, esse container verde com rodas, para fazer as coletas. E, além disso, ele tem uma balança de mão junto com ele. Né? Uma balancinha bem simples, essa de pesar bagagem. E todo o saco de lixo que ele pega, ele pesa e ele lança aqui nesses campos editáveis. Então, por exemplo, a gente colocou os sacos de lixo em cores específicas. O azul da foto é o saco de lixo para recicláveis. Ele pega o saco de lixo azul, pesa, escreve aqui e dá um OK. Então, automaticamente, a gente tem essa informação no nosso sistema e sabe quanto de cada tipo de resíduo foi gerado por cada gerador. Com isso, a gente pode tanto ajustar o nosso cronograma de coletas, mas também fazer o gerenciamento correto dessa informação. Então, aqui ele faz o lançamento, né, na ferramenta e a gente fica com a informação online disponível. Depois que o carrinho de coleta dele está cheio, ele vai até uns pontos que a gente denomina PICs, ponto interno de coleta, em que tem containers de recicláveis e de não recicláveis, e ele coloca os sacos já nas cores específicas nesse local. É como se fosse um pulmão com coletores para desafogar ele, né? São
Então ele ia ter que ficar se deslocando longas distâncias no aeroporto. Então a gente colocou esses pontos estratégicos para reduzir o deslocamento dele. E nesses pontos estratégicos que ficam do lado de fora do aeroporto, a gente colocou um caminhão e nesse caminhão a gente instalou uma plataforma elevatória, tá? Então esse container que está cheio de resíduo, ele vai inteiro para dentro do caminhão e o motorista do caminhão deixa containers vazios no local. Então a atividade do coletor, ela não é interrompida. Ele consegue continuar coletando sem problema nenhum. Esses coletores cheios, o motorista atravessa o aeroporto e vai até a nossa nova central de resíduos. Lembram como era a central lá em 2017? Agora ela virou essa construção aí. Então os resíduos chegam até esse local, o motorista bate os caminhões, os containers cheios, organiza todos eles aqui na frente da central e o nosso time de segregação começa a separar os resíduos. Mas antes disso, só mostrar como é que a central está constituída. A gente tem uma área específica para resíduos classe 1, que resíduos classe 1 são resíduos contaminados, né, como pneus, óleo, tinta, baterias, lâmpadas, etc. Então a gente guarda nesse local, esse local fica fechado, ele tem uma contenção exclusiva, que se tiver algum tipo de vazamento fica retido ali. Temos uma outra área para resíduos infectantes. Resíduos infectantes são os resíduos que vêm de voos internacionais, tá? Ou, hoje que a gente está no meio da pandemia, os resíduos que têm as máscaras usadas, as luvas usadas. Então tem uma área específica para esse tipo de resíduo. Temos uma área para lavagem dos carrinhos, né? Lembra que o motorista traz o carrinho cheio, então depois que a nossa equipe de segregação segrega os resíduos, o carrinho fica vazio, a gente lava ele para retornar para o processo. Então aquele carrinho que volta para os PICs, ele já está higienizado e lavado. E outra novidade foi colocar as mesas de segregação e também colocar operadores para fazer segregação dos resíduos em categorias específicas. Tá? Por que é importante que a segregação seja feita aqui? Quem vai determinar como a gente tem que segregar o resíduo é o mercado da reciclagem. Como assim, Rodrigo? Quando você vê uma lixeira de plástico, tá? Lixeirinha vermelha lá com o nome de plástico, não existe uma indústria, uma única indústria que vai reciclar todo tipo de plástico. Não. Existe uma indústria que vai reciclar o plástico PET transparente, tem uma outra indústria que vai reciclar o plástico PET colorido, tem uma outra que vai reciclar o PAD filme, que é a sacolinha de mercado, uma outra que vai reciclar o plástico filme transparente, tá? Então, por isso que a gente tomou a decisão lá de mudar as lixeiras de vários tipos de segregação para só 2. E aqui a gente vai segregar conforme a qualidade que a indústria da reciclagem solicita para a gente. E uma vez que a gente faz isso, a gente consegue melhorar as receitas da nossa venda de resíduos, tá? Então, para os que são recicláveis, é melhorar a receita e também segregar melhor resíduos que antes iam para aterro sanitário, tinham custos, agora eles passam a ter receitas. Então, depois que os resíduos são segregados, eles são acondicionados na nossa área de expedição por categorias específicas e daqui a gente vai destinar para as indústrias específicas de cada tipo de resíduo. Então, hoje, os resíduos recicláveis nossos vão para reciclagem, para as indústrias específicas de reciclagem, então voltam a ser novos produtos. Os resíduos orgânicos e os resíduos não recicláveis, eles são coprocessados, ou seja, transformados em energia e matéria-prima para cimento, em cimenteiras. Os resíduos contaminados classe 1 também são coprocessados, mas eles vão para um outro tipo de blend antes de ir para a indústria. Os infectantes, a gente descontamina eles primeiro, através de autoclavagem, e depois também transforma em energia e cimento. Então, toda a nossa legislação, 100% dela está de acordo com os conceitos da economia circular. O que é o conceito da economia circular? De uma forma assim bem genérica e bem breve, é uma forma de você não tratar lixo como lixo, mas você olhar para os resíduos como matéria-prima para processos produtivos. Tá? Então, nada se perde, tudo se transforma. Então, você, em vez de extrair da natureza, utilizar e jogar em aterro sanitário, que é um modelo de raciocínio, né, um modelo linear, você transforma ele num modelo circular, tá? Em que ele nunca tem fim, ele sempre está se transformando
em alguma coisa útil. Então, desde janeiro desse ano, desde janeiro de 2020, a gente consegue recuperar 100% dos nossos resíduos e nós somos o primeiro aeroporto aterro zero do Brasil. Tá? Não quer dizer que porque a gente é o primeiro aeroporto aterro zero do Brasil que nosso trabalho em resíduos acabou. Muito pelo contrário. A economia circular pede também que a gente dê sempre a utilidade mais nobre possível para cada tipo de resíduo, né? Em algum processo produtivo. Então, hoje, a gente já tirou de aterro sanitário. É um primeiro grande passo. Mas agora nosso objetivo é achar destinações ainda mais nobres para cada tipo de resíduo. Por exemplo, para o orgânico, a gente está estudando uma tecnologia chamada compostagem acelerada, que transforma o resíduo orgânico em efluente. Vão perceber, existem dois tipos de equipamentos, um que transforma em efluente, outro que reduz o volume em 90% e transforma em adubo orgânico, né? Mas a gente está mais interessado no que transforma em efluente, porque nós temos uma nova ET, que eu vou comentar lá mais para frente, então daqui a pouco eu finalizo essa explicação. Nós estamos estudando de construir uma usina de pirólise no próprio aeroporto. Então, a usina de pirólise ela vai transformar os resíduos em energia e vai ter uma parte sólida remanescente que é reciclável. E com isso a gente vai melhorando a nossa forma de tratar os resíduos. Enfim, esse vai ser um trabalho contínuo de sempre buscar uma alternativa mais nobre para os resíduos, mas muito mais importante do que destinar os resíduos corretamente é você não gerar os resíduos. Tá? Então, tem que trabalhar sempre as duas vertentes. Tratamento correto, mas por que a gente está gerando resíduo? Lembrem-se que resíduos significam ineficiência de processos. Tá? Então, nosso objetivo é minimizar esses resíduos, tentar descobrir por que eles são gerados e evitar sua geração. Agora vamos falar de gestão de efluentes. Então, em 2018, a gente construiu uma nova estação de tratamento de efluentes no aeroporto. E ela tinha três princípios iniciais, né, três pré-requisitos. O primeiro, ser compacta. Por que compacta? Para ocupar a menor área possível. Um aeroporto a área de um aeroporto ela tem muito valor, né? Muito valor comercial. Então eu não preciso construir uma estação de tratamento de efluentes gigantesca lá que eu vou perder área. Eu posso construir algo compacto, que já existe no mercado hoje. Ser modular. Por que ser modular? Ser modular é como se, de uma forma bem simples, é como se fosse um Lego, né? Você vai montando novas partes conforme a sua necessidade. Como assim? A gente vai ter uma concessão de 30 anos. Eu vou construir uma ET já dimensionada para os 30 anos? Será que eu não vou estar desperdiçando recursos? Será que eu não vou estar degradando esses equipamentos que não vão ser utilizados ao longo dos 30 anos? Então, a gente construiu uma modular. Então, a primeira etapa dela, ela foi dimensionada para os primeiros 10 anos e conforme a geração de efluentes for aumentando, a gente vai construindo, vai colocando novos módulos para aumentar a capacidade dela. E, por fim, ter altíssima eficiência, porque o nosso objetivo não era só tratar efluentes, era transformar efluentes em algo extremamente nobre, que é a água. Então, vamos lá. Como é que funciona todo o processo de efluentes no aeroporto? Primeiro de tudo, o efluente, né, o esgoto é gerado, então é gerado no terminal de passageiros, pelos banheiros, né, pelos restaurantes e também pelas aeronaves. Né? Então, quando você vai no banheiro na aeronave, tem o banheirinho e todo efluente, todo esgoto, ele cai numa caixa que tem um produto químico e quando o aeroporto pousa e quando o avião pousa no aeroporto, tem os equipamentos que succionam todo esse efluente e coloca a água no lugar. E ele vem, o tratorzinho chega e descarrega esse efluente num equipamento chamado cloaca do aeroporto. E aí a gente vai tratar esse esgoto, né? Aqui tá uma fotinho da nossa nova ET. Então todo efluente vem para cá e como que ela funciona. Tá? Então para vocês terem uma ideia, aqui é a nossa estação. Primeiro de tudo, nós colocamos medidores de vazão, tá?
que medem tanto o que está chegando do terminal de passageiros, quanto o que está chegando das aeronaves. Então, a gente tem tubulações separadas, porque se tiver algum problema no sistema, eu consigo rastrear e consigo identificar a origem do problema. Depois nós temos equipamento de remoção de água e óleo, e que também remove sólidos mais grosseiros. Em seguida temos uma peneira rotativa, que tira sólidos mais finos. A próxima etapa são os tanques de equalização. Então esses são 4 tanques, tá? Esses 4 tanques aqui, ó, são os tanques de equalização. Para que eles servem? Para homogeneizar o efluente. Então lembra, a gente tem fontes diferentes, né? Com características diferentes. Então a gente precisa homogeneizar, né? Deixar tudo numa característica única. É como se fosse lá, você pegar, vai fazer um copo de Nescau, né? Coloca lá o achocolatado, mistura o leite, você vai mexendo para ele ter uma característica única. Se você não ficar mexendo, não agitar, ele vai começar a separar em fases diferentes. E aí você começa a trazer problema para o resto do sistema. Além disso, os tanques de equalização servem para a gente controlar picos de vazão, tá? Então, se de repente chegou um monte de avião ao mesmo tempo, o aeroporto deu um pico de vazão, os tanques de equalização absorvem esse pico para não ter nenhum tipo de transbordamento. A etapa seguinte são os tanques anóxicos, tá? Nesse tanque acontece um choque entre o efluente que vem sem oxigênio, o efluente ele vem anaeróbico, e a gente junta ele com os micro-organismos aeróbicos que tem no tanque seguinte. Então, quando a gente junta o efluente anaeróbico com as bactérias aeróbicas, acontece uma reação e a gente remove nitrogênio e fósforo do esgoto. A seguir, vem os tanques de aeração. Então, no tanque de aeração, está cheio de micro-organismos aeróbicos, né, de bactérias aeróbicas. Então, como o próprio nome diz, elas precisam de oxigênio para sobreviver. Então, a gente injeta oxigênio pelo fundo através de sopradores de ar. E aqui nessa etapa, a gente precisa tratar esses micro-organismos como se eles estivessem num spa. Alimentar eles bem, então não posso nem dar muita comida, nem dar pouca comida. A gente tem que controlar o nível de oxigênio, senão eles podem se reproduzir demais, se reproduzir de menos. A gente controla a vazão e o pH. Tá? Então tudo tem que estar muito bem controlado para que o sistema tenha a melhor eficiência possível. Por fim, a gente tem os tanques de membrana de ultrafiltração, que é uma tecnologia extremamente moderna e que elas removem partículas extremamente finas como vírus e bactérias. E com isso a gente consegue ter uma eficiência de 99,5% de remoção de DBO no sistema. Por fim, a gente faz a adição de cloro. E aqui, esses sacos pretos aqui, ó, são para remoção do lodo. O lodo é o excesso de micro-organismo que tem no sistema, ou excesso de micro-organismo, ou micro-organismo muito velho e ineficiente. Então, a gente remove e trata aqui nos geobags. A geobag é uma tecnologia bastante simples e muito, muito eficiente para a remoção de lodo e desidratação de lodo no sistema de tratamento de efluentes. Por fim, a gente construiu também um laboratório na estação, então nossos técnicos são treinados para fazer as análises e a gente comprova se todos os pré-requisitos, né, todos os parâmetros estão dentro da especificação, da legislação. E ao invés de descartar esse efluente, nós reutilizamos 100% do esgoto tratado, né, do efluente tratado no aeroporto, nos vasos sanitários e nas torres de esfriamento, né, nos chillers. Então, com isso, aqui esse dado, eu peguei até maio de 2020, depois com a pandemia, o dado não ficou mais tão real para representar o aeroporto. Então, eu parei ali mais ou menos em maio, mas de novembro de 2019, quando começou a operar a ET com reuso, até maio de 2020, a gente já tinha economizado, né, 35 mil metros cúbicos de água, ou seja, uma redução de 37% do consumo de água do aeroporto, apenas reutilizando o efluente tratado. E de 2019 até 2028, nossa expectativa é de economizar 2 milhões de metros cúbicos de água no aeroporto de Salvador, que é equivalente a 800 piscinas olímpicas oficiais. Com isso, nós somos também o primeiro aeroporto zero efluentes do Brasil e da Vinci Airports. Tá? Então,
A gente não tem nem uma gota de efluente sendo descartada nos corpos hídricos. A gente passou de ser uma ET, né, de tratar efluentes, para ser uma área do aeroporto que abastece água internamente. Claro, não, jamais para fins nobres como lavar a mão, consumo, para cozinhar, mas apenas para vasos sanitários e torres de esfriamento, que são os maiores consumidores de água do aeroporto. Com relação ao risco, à gestão do risco da fauna, a gente fez um trabalho bem legal também. Primeiro de tudo, é a gente catalogar as espécies, né, saber o que tem dentro do aeroporto. Então, dentro do aeroporto, a gente tem mais de 260 espécies de fauna, das quais 222 são de aves. Na segunda etapa nossa, a gente tem uma série de monitoramentos. Então, a gente tem monitoramentos por pontos fixos. Então, a gente determinou no aeroporto alguns pontos em que a gente vai lá, os biólogos vão lá, param por 2 minutos e fazem uma avaliação de que tipo de espécie tem e quantas espécies tem no local. Nós temos também uma outra vistoria que é chamada de vistoria transecto, que é com o veículo, então é em movimento. Então, 2 pessoas, uma vai dirigindo, a outra vai com binóculo identificando espécies que possam ter no aeroporto. Nós fazemos vistoria e acompanhamos todo o corte de grama. Então, toda a parte de áreas verdes, gestão de áreas verdes, a gente acompanha, porque quando você tem o corte de grama, a parte cortada, ela pode expor alimentos que vão ser atrativos para aves. Então, você corta a grama, você expõe minhocas, formigas, isso vai atrair o predador dela. E aí, se você deixar a grama crescer demais, você vai tendo espécies cada vez maiores. Você pode ter, sei lá, um rato, enfim, pode ter uma série de animais maiores que vão atrair outros predadores ainda maiores. Então, a gente precisa manter sempre a grama bem baixinha e organizar as rotinas de corte de grama para que não aconteça, para que elas não se tornem um foco atrativo. Além disso, uma vez por semana, a gente faz a vistoria na ASA, que a gente chama de ASA, que é a Área de Segurança Aeroportuária. Isso é um raio de 20 quilômetros do centro da pista do aeroporto. Então, fora do aeroporto, a gente faz vistoria para identificar focos atrativos. Por exemplo, um lixão mal gerenciado, um aterro sanitário mal gerenciado, feiras livres, oferendas, que acontece bastante em Salvador. Enfim, a gente vai nessas áreas para buscar identificar sem focos atrativos e a gente faz notificações para os responsáveis por esses problemas. Também fazemos vistorias nas cercas do aeroporto, né? Porque se tiver um buraco na cerca do aeroporto, pode entrar algum tipo de animal, pode entrar uma capivara, pode entrar um cachorro, gato, que pode oferecer risco às operações. Também desenvolvemos com o nosso time de TI um aplicativo interno em que a gente registra todas as informações das nossas rotinas. E assim, a informação fica online e a gente consegue gerenciar todos os dados de forma fácil e prática. Quando a gente avista algum tipo de ave que pode oferecer risco às operações, inicialmente a gente tinha algumas técnicas que eram de soltura de fogos, né, para espantar as aves, ou canhão de gás, que ele faz um estampido, faz uma vibração, então espanta as aves. Aqui tem um som agonístico que imita o som das aves predadoras. Mas com o tempo a gente percebeu que nada disso era eficiente, tá? E a gente passou a buscar, a estudar, analisar o comportamento de cada espécie e problema do aeroporto. Então nós temos um ornitólogo no aeroporto e ele estuda o comportamento das aves e a gente desenvolve técnicas de captura que não oferecem danos nem lesões às aves. Então a gente desenvolve de acordo com o comportamento delas e com isso a gente conseguiu ser eficiente nesse trabalho no aeroporto. Tá? E é muito interessante trabalhar com as aves porque elas são extremamente inteligentes. Então, se desenvolve uma técnica de captura e com o tempo ela se acostuma, ela se liga, ela fica esperta ali naquele tipo de técnica e aquilo deixa de ser eficiente. Então, a gente tem que ir lá, desenvolver uma nova forma para conseguir capturar ela de novo. Então, é bem interessante assim, esse trabalho. E todas as aves que são capturadas no aeroporto, elas vão para a nossa clínica interna, o veterinário
vai pegar todas as medidas da ave, vai pesar, a gente vai alimentar, vai hidratar a ave, vai anilhar, né, que é colocar um anelzinho nela para identificar qual é a ave. E nós fazemos a soltura dessa ave numa área 400 quilômetros distante do aeroporto, uma área licenciada e com as mesmas características ambientais que ela precisa para viver. Tá? Bom, com isso, a gente reduziu a impraticabilidade de pista por causas de fauna em 67%. O que é impraticabilidade de pista? A pista ficar fechada porque você tem um problema lá de ave na pista, né? Então você não pode decolar um voo ou pousar um voo porque tem algum problema na pista. Então, a gente reduziu em 67% esses casos. A gente reduziu em 100% o uso de fogos de artifício, não tinha eficiência nenhuma, custava muito caro, a gente não usa mais. Somos o primeiro aeroporto do Brasil a não usar fogos de artifício. Conseguimos capturar aves, então, no ano passado a gente capturou mais de 2.000 aves e fez a soltura adequada delas em locais licenciados, em que elas têm condições de viver tranquilamente. E reduziu em 70% as colisões com danos entre aves e aeronaves. Vou comentar um pouquinho dos reconhecimentos que a gente recebeu nesses 3 anos de trabalho. Então, o primeiro deles eu já mencionei, né, que é a certificação ACA nível 1, a certificação ACA nível 2, a primeira recebida em 2018, a segunda em 2019. Nós fomos reconhecidos também como Green Airport pela ACI, pelo Airports Council International. Então, esse foi o nosso primeiro reconhecimento internacional. Isso aconteceu em 2019, ano passado. Esse ano, a ANAC lançou um programa de reconhecimento ambiental chamado Aeródromo Sustentável, em que existem 2 etapas do programa. A primeira é classificar os aeroportos em nível inicial, intermediário ou avançado, e a gente fez 89% dos pontos e foi reconhecido como aeródromo sustentável nível avançado. E por ter a maior pontuação, a gente foi reconhecido pela ANAC, né, pela Agência Nacional da Aviação Civil, como o aeroporto mais sustentável do Brasil. Esse ano, a gente recebeu esse prêmio em maio desse ano. Também esse ano, agora mais recente, em outubro, a gente recebeu o prêmio Via Viva do Ministério da Infraestrutura como aeroporto mais sustentável do Brasil também. Bom, é isso. A apresentação é essa. Eu queria abrir para perguntas, abrir para vocês, para a gente conversar um pouquinho, se vocês tiverem interesse ou dúvidas em alguma coisa, ou aprofundar em algum assunto específico. Pronto. Mais uma vez eu gostaria de te agradecer, né, por essa apresentação. Eu já acompanhava alguma coisa ou outra pela internet, mas eu tive realmente acesso a outras informações que eu nem fazia ideia, né? E é legal esse esforço da Avanci, porque são ações que estão longe do olhar do passageiro, né? Então o passageiro está usando o aeroporto sem nem saber que ali por trás tem uma série de ações sendo tomadas, né, com impacto no meio ambiente. E aí, realmente, essa apresentação foi muito interessante e eu tenho certeza que os alunos que estavam aqui presentes, eles vão aproveitar bastante, aqueles que, em uma oportunidade futura, né, já que a apresentação foi gravada, eles vão poder aí acompanhar e se inteirar, porque eu acho que essa tendência, não apenas em aeroportos, mas em construções de forma geral, né, as empresas elas estão buscando certificações que exigem, né, todas essas práticas aí, eu acho que a tendência é essa e a gente precisa estar antenado a ela, né. E aí eu agradeço a sua contribuição. E aí aqui no chat, ou mesmo no microfone, quem tiver uma dúvida, quem quiser fazer um questionamento aí ao Rodrigo, eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em responder, né? Com certeza, com certeza. Fiquem à vontade para perguntar, não sejam tímidos, vai ser um prazer responder dentro do que eu puder. E complementando o que você falou, Wagner, eu acho que é bem por esse caminho mesmo que a gente tem que seguir. Tudo que a gente faz tem uma série, gera impactos ambientais, e quando a gente faz um negócio bem feito, a gente faz uma análise mais profunda, a gente consegue evitar que esses impactos sejam gerados ou transformar esses problemas em solução, em algo positivo. Por isso que eu acho bem interessante, acho legal falar tanto com professores quanto com estudantes, porque é nesse momento que a gente está desenvolvendo os novos profissionais.
E é muito legal os profissionais já virem com essa pegada, já virem com essa mentalidade e já enxergarem essas soluções. A gente tem uma série de problemas no mundo inteiro, em qualquer cidade, em qualquer empresa. Então, quando profissionais entram com essa mentalidade no mercado de querer resolver problemas, buscar novas soluções, os resultados são incríveis. E todos ganham, né? A sociedade, o meio ambiente, os profissionais, enfim, todo mundo sai ganhando nessa situação. Eu acho importante a gente trazer para dentro da universidade essa discussão também, né? Porque a gente tem os nossos currículos que estão aí defasados, isso não é a nível de Brasil de forma geral, né? Até do mundo. Então a gente tem um pouco de dificuldade de atualizar os currículos escolares, incorporar coisas novas. E aí trazendo essas discussões, né? Através de apresentações, de palestras, eu acho que é muito importante porque isso abre o horizonte do aluno e até do professor também, né? Que busca aí se atualizar, busca incorporar de alguma forma isso em suas disciplinas, nos seus trabalhos de pesquisa, de extensão. Eu acho isso muito importante porque a engenharia ela está avançando e ela está avançando em direção a essa parte aí da sustentabilidade, né? Então a gente não tem mais como pensar as soluções de engenharia sem olhar para essa questão ambiental, né? Com certeza, com certeza. É muito importante. E a gente pode olhar assim a questão ambiental por várias perspectivas, né? A ambiental, obviamente, reduzir consumos, água, energia, evitar a contaminação dos corpos hídricos, a gente precisa de água para sobreviver, minimizar a poluição atmosférica, mas também está totalmente ligada com redução de recursos do ponto de vista financeiro. Se eu reutilizo o efluente da minha estação no aeroporto, se eu reduzo 40% do consumo, eu vou reduzir 40% da minha conta. Então, isso é interessante no ponto de vista financeiro também. Se nós somos mais eficientes e geramos menos resíduos, a gente vai evitar que os aterros sanitários, né, que hoje são a principal solução para a destinação de resíduos no Brasil, evitar que eles fiquem superlotados tão rápido. Então, a gente ganha espaço na nossa cidade, ganha fôlego. Enfim, é uma série de benefícios, todo mundo está ganhando. E eu acho legal que a gente faça essa troca mesmo. Muito legal que foi online, mas se tiver oportunidade, assim que acabar a pandemia e tudo mais, que vocês possam ir no próprio aeroporto. Porque é interessante ver na prática, tá? Eu faço questão, assim, eu acho legal receber em campo, e eu acho legal mostrar isso, porque é interessante conhecer qual é a realidade, como é que funciona. Aqui, nessa apresentação, não é marketing ambiental, é a realidade, é o que a gente fez. A gente fez porque a gente acredita que isso tem que ser feito, que isso traz resultado. Então é legal em campo para verificar, para entender assim, a quantidade de coisas que acontecem, a quantidade de oportunidade, a quantidade de empregos que são gerados. E oportunidade, eu acho que para estudantes de engenharia é fascinante você enxergar as coisas acontecendo, né? Você vê a transformação do esgoto em água, né? Você vê o resíduo que é gerado, que é gerado lá numa etapa, no final ele todo organizadinho saindo para a indústria da reciclagem. O processo de fauna acontecendo, a usina solar gigante, gerando energia. Acho que isso é bastante fascinante e inspirador. Eu gostaria de parabenizar mais uma vez você e a Vancy, né, de forma geral, porque em pouco tempo vocês conseguiram fazer muita coisa, né? Lembrando que vários aeroportos brasileiros já foram concedidos há mais tempo, né? E não conseguiram implementar metade das coisas que vocês conseguiram implementar em menos de meia década, né? Então, é uma coisa assim bastante expressiva e notável e vocês merecem ser parabenizados por isso. Eu espero que possam ser copiados por outros aeroportos, né? Por outros arranjos aí para que a gente consiga no país espalhar aí esse tipo de iniciativa, porque é muito bem-vindo. E como você falou, né? Normalmente a gente associa, né, essas ações voltadas para o meio ambiente a custo, a despesa, mas na verdade são oportunidades de negócio, né? São oportunidades que às vezes a gente está deixando passar, está perdendo, que a gente poderia estar aproveitando melhor, né? Esse olhar que a gente tem que mudar, desde a academia para o próprio mercado de trabalho, né? Aquele estudante, aquele profissional recém-formado já tem que sair com esse olhar e aquele que está no mercado já precisa se atualizar para essa nova realidade, porque isso é realmente o que vai fazer o diferencial de uma empresa ficar mais competitiva do que uma outra e ganhando mais espaço e terreno, né? Exatamente, concordo plenamente. Por isso, legal que você tocou nesse assunto. Por isso que no começo eu falei um pouquinho sobre descrição de negócio. Eu sei que é um pouquinho mais chato aquela parte do tema, mas ela é extremamente importante, porque ela é
onde a gente começa a identificar essa série de oportunidades, onde a gente tem a oportunidade de diferenciar o meio ambiente de uma área de despesas para uma área de oportunidades. É onde você começa a achar as relações cliente-fornecedor. Enfim, acho bem interessante isso para qualquer tipo de negócio. Você pode usar essas ferramentas. Isso clareia a tua forma de fazer gestão. Isso determina o teu escopo. Você sabe o que faz parte do teu negócio, o que não faz, e facilita a definição de prioridades. Enfim, e você consegue satisfazer o seu cliente. Enfim, eu acho que em qualquer tipo falando para os estudantes, né, qualquer tipo de oportunidade que vocês tenham de trabalho, seja de estágio, o primeiro emprego de vocês, enfim, sempre façam o melhor de vocês, sempre deem o melhor de vocês, tá? Aproveitem as oportunidades. Às vezes a gente tem uma oportunidade, não enxerga o tamanho dela ou não enxerga o sentido dela, dê o seu melhor. No mínimo, você vai aprender muito, tá? Mas, com certeza, além de aprender muito, você vai desenvolver novas linhas de raciocínio, vai ter um pequeno conhecimento ali que talvez não faça muito sentido agora, mas que lá na frente, em outra oportunidade, vai fazer sentido. E a vida é toda conectada, né? Então, uma hora essas conexões, essas correlações vão se encontrando e tudo começa a fazer um sentido maior. Então não vou te prender mais não, porque eu sei que você está longe daqui, aí já é noite, né? Aqui está de dia, aí já é noite. Mas, mais uma vez eu gostaria de agradecer aí a sua disponibilidade e numa oportunidade futura eu gostaria assim de poder visitar aí com os alunos as instalações do aeroporto. Inclusive no ano passado até tentei visitar na época da obra, mas acabou não acontecendo porque a gente não conseguiu o transporte, mas no futuro eu quero poder realmente visitar, acompanhar de perto, porque é uma coisa muito interessante e é legal a gente viver na prática, porque uma coisa a gente vê na apresentação, uma coisa a gente lê no livro, outra coisa a gente vê ali em loco, né? Então eu quero ter Exatamente. oportunidade e levar também os alunos a terem essa experiência, né? Porque não deixa de ser uma experiência. Sim, vai ser um prazer mesmo receber vocês. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta, vocês podem entrar no LinkedIn, Rodrigo Tavares. Você pode mandar as perguntas ali, vai ser um prazer responder. E a gente mantém o contato para outras oportunidades, para uma visita futura em loco também. Tá? Obrigadão, Wagner. Eu acho Oi, extremamente. Eu quero te dar parabéns também, porque esse tipo de situação que você está promovendo, esse tipo de evento, é extremamente importante, cara. Isso faz toda a diferença na vida de um estudante. Porque eu vou falando e me colocando no papel de estudante, né? Eu volto lá atrás, quando eu estava na faculdade, e a gente vai vendo as matérias e às vezes não enxerga assim, pô, mas o que isso tem a ver com a realidade? Então, esse tipo de troca é muito, muito, muito poderosa. É muito produtiva, é muito legal, faz a gente enxergar as coisas, enxergar possibilidades. Então, parabéns pela tua iniciativa, continua fazendo isso, é fantástico. Eu tenho certeza que para os alunos isso é muito legal também. então, boa noite aí a todos. Boa noite, Rodrigo.